queria tratar esse texto com vocês, do Scott Bessent, para olhar esse prisma establishment versus anti-establishment, né? Sistema versus a turma antissistema. Lá nos Estados Unidos, as discussões estão muito mais avançadas em diversos assuntos diferentes. Lá a turma estuda, né? A turma acho que não tem ódio de estudar. O Jason Miller compartilha. Scott Bessent proferiu um discurso notavelmente importante em 23 de junho no Economic Club of New York. Por décadas, os Estados Unidos foram enganados. Blá, blá. Vamos ver que texto é esse, né? Tá aqui o título. A América estava sendo enganada. A doutrina Bessent afirma que esses dias acabaram. Publicado agora, New York Times. Esse texto é bem interessante. Aí você compara com o Brasil e o tudo, onde a gente tem que ainda lidar com caiados, zemas, direita permitida. Sendo que tem um país para resgatar no mundo que está cada vez mais diferente. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, fez um discurso de notável importância no dia 23 de junho no Economic Club de Nova York. No entanto, nem Wall Street, nem a maior parte da classe econômica parecem lhe ter dado a devida atenção, né? A Faria Lima americana não está nem aí. Ao apresentar o que até então pareciam medidas políticas aleatórias, o Sr. Bessent estabeleceu um parâmetro para a forma como os Estados Unidos planejam operar em um sistema econômico global em transformação. Nesse processo, ele ampliou tanto a escala quanto o alcance de uma mudança sistêmica que começou de fato durante o primeiro mandato do presidente Trump, foi mantida durante a administração Biden e está se acelerando atualmente. Há consequências significativas para muitos economistas, investidores e operadores do mercado financeiro, incluindo a necessidade de atualizar o que aprenderam em livros didáticos e nas últimas décadas. Imagina você chegar no Brasil, numa discussão da direita permitida, e falar, cara, vocês já pensaram em atualizar o que vocês aprenderam? Já pensaram que a economia pode ter avançado desde o tempo que Adam Smith escreveu o seu livro, há uns séculos atrás? O discurso do Sr. Bessent amplificou a mensagem central de uma disciplina sobre geoeconomia que tenho ministrado na Wharton School. Olha só, rapaz, geoeconomia. Aí tem que dar os méritos ao Arthur, porque, bom, esse termo eu particularmente não via ninguém comentando. Aí, alguns anos atrás, eis que Arthur resolve lançar um programa chamado Geoeconomia, para começar a mostrar que a economia tem total relação com a geopolítica e explicando que as coisas são um pouco mais complexas do que esses tratados e essas teorias de alguns séculos atrás. Os líderes de amanhã, sejam eles destinados a cargos de alta direção ou ao serviço público nos Estados Unidos e em outros países, aí dá para colocar o Brasil no meio. Então, quem quer ser político, quem quer liderar, quem quer assumir uma posição-chave no Banco Central, CVM, CAD, estatais, autarquias, ser ministro, essas pessoas devem se adaptar a esse novo mundo. Não pode ficar preso, achando que já sabe de tudo. E que mundo é esse, né? Um mundo no qual as considerações de segurança nacional, política interna e geopolítica não são mais secundárias em relação aos interesses comerciais tradicionais na determinação dos resultados corporativos e econômicos. Esses interesses comerciais estão sendo ativamente marginalizados. Não dá mais para pensar em economia sem entender a política interna. No Brasil, não dá para pensar em economia sem pensar na segurança jurídica, uma questão de política interna. Não dá para pensar em economia no Brasil sem levar em conta o crime organizado. Lá nos Estados Unidos tem outros desafios. Não dá para pensar em economia mais no Brasil sem levar em conta a precarização do trabalho, a falta de mão de obra qualificada. Não dá para pensar em economia sem segurança nacional. Olha o exemplo da inteligência artificial. Não só já está provado que a inteligência artificial monitora o que você escreve ativamente, que foi o caso lá do menino que fez um atentado, e se sabe que ele estava questionando o ChatGPT, porque o ChatGPT estava monitorando ele. Então se monitora para esse tipo de coisa. Pode monitorar gente que trabalha com qualquer área, que usa a inteligência artificial para desenvolver os seus projetos. Então
Se você pensa em desenvolver algo que precisa de segredo de Estado, você não pode usar uma inteligência artificial de outro país pública, eles vão te monitorar. Fora a questão dos modelos mais elevados, como o Cloud 5, o Fable 5, que semanas atrás, o governo americano proibiu o uso por estrangeiros. Aí depois voltaram agora, né? Depois de algumas modificações. Então a gente vai ficar na mão de quem? Então tudo isso entra na hora de pensar a economia, de tomar decisões econômicas. Não é agora a decisão mais eficiente, ela não leva em conta apenas o dinheiro e o gasto financeiro, ela leva em conta várias coisas, porque às vezes hoje você economiza um pouquinho ou ganha um pouquinho a mais, mas o custo no médio e no longo prazo é catastrófico para a própria nação. E não dá para esquecer desses aspectos na hora de pensar um país. Esse é um novo mundo. Seja você um país, uma empresa, uma família ou um investidor, seu bem-estar é cada vez mais ditado por um cálculo fundamentalmente diferente. Não são mais apenas os números. A consolidação dessa mudança no regime econômico baseia-se no diagnóstico contundente do Sr. Bessent de que, por décadas, os Estados Unidos foram enganados. A América, essencialmente, falhou em reconhecer que a segurança econômica é parte integrante da segurança nacional. Os formuladores de políticas confundiram conforto histórico com força duradoura, operando sob a suposição ingênua de que uma lista crescente de parceiros comerciais se engajaria de forma justa nos mercados globais. Isso aconteceu? Não. O melhor dos exemplos foi a China. Esses dias acabaram, alertou ele. Os Estados Unidos acolhem seus parceiros e somos mais fortes por causa deles. Mas nossa parceria agora traz consigo expectativas, em alguns casos, obrigações não negociáveis. Tipo, combater o crime organizado. Combater o crime organizado faz parte para a gente poder ser parceiro, porque o crime está atrapalhando e criando problemas internos. Ligados a opioides, pessoas viciadas, famílias desestruturadas e com isso impacto no nosso mercado interno, na nossa política interna que vai impactar a nossa economia. Sei lá, só estou pegando aqui um ponto para colocar que eu acho que faz com que Lula e Trump não se deem muito bem. Por outro lado, com Flávio a coisa avança muito. Durante seu primeiro mandato, o senhor Trump instrumentalizou as tarifas em resposta às preocupações de que um sistema comercial sem reciprocidade, especialmente com a China, colocava os Estados Unidos em desvantagem. Em seu segundo mandato, sua lista de alvos se expandiu enormemente. Essa guinada em direção à diplomacia econômica foi amplificada à medida que a pandemia expôs as vulnerabilidades das interdependências nas cadeias de suprimentos e fragilidade das redes de distribuição de bens essenciais. Vamos trazer isso para o Brasil. Bolsonaro. Muita gente diz que o Caiado, né? Bolsonaro perdeu pela forma como ele cuidou das pessoas durante a pandemia, pipipi, toda aquela ladainha. Toda aquela ladainha. Vamos pensar no seguinte, imagine se o Brasil fosse um país de ponta em termos de ciência e tecnologia. Imagine se o Brasil não precisasse importar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, quer que seja, tivesse uma produção local. Imagina a quantidade de problemas que nem existiriam, porque essa discussão de comprar nem ia acontecer. E o Brasil teria, né, prioridade, porque é fabricação interna. Eu estou falando isso porque, se pega esse cenário do Fica em Casa, do que aconteceu, muita gente diz que não foi aleatório, né? Foi aleatório e tudo mais, e vai que aconteça de novo, né, como uma coincidência. Acontece de novo uma coincidência, aí chega um governo de algum país, um governo que não é seu parceiro, pode ser o próprio governo Bolsonaro com a era Biden, ou Estados Unidos versus China. Aí o seu país, da China, você depende do cara para comprar alguma coisa. Aí a China ela fala, cara, o Trump não gosta da gente, o Trump tá sendo uma pedra no sapato, e o Trump tá com problema, ele não produz máscara, ele não produz isso, não produz isso. Vou vender não. Vou dizer que eu tô sem, vou dizer que o meu estoque já acabou, eu vou priorizar outros países. Eu vou dizer que eu estou precisando para ter estoque interno. Não estou precisando, eu vou perder esse dinheiro. Mas isso daí vai gerar uma convulsão social,
Porque as pessoas lá nos Estados Unidos vão começar a falar que Trump não liga para a própria população. Aí vai gerar um desgaste político eleitoral que a gente pode colher na época das eleições. Então, assim, o golpe de Estado que Bolsonaro sofreu nas eleições foi uma coisa. Agora, quando você olha a cauda longa do desgaste que Bolsonaro foi sofrendo, que basicamente também é uma espécie de golpe, isso começou muito antes, com várias e várias narrativas da imprensa. E narrativa. Só que você não tiver um país estrangeiro te sabotando em uma área que é crítica para você, que vai impactar a tua economia de pura safadeza para gerar uma desestabilização de um governo, a turma está falando isso aqui. Cara, a gente entendeu que tem algumas coisas que são estratégicas que a gente não pode abrir mão. Temos que ter uma produção nacional. Ou pelo menos, se for para ser dependente de alguém, tem que ser alguma nação amiga, alguma nação aliada. Agora tenta discutir isso com o liberal Boletinha. Aí depois do problema da pandemia, veio a invasão da Ucrânia pela Rússia e o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Tudo isso abriu caminho para uma estratégia econômica e financeira chamada fúria econômica. A galera começou a ver que, rapaz, a política está sendo muito influenciada pela economia. Até agora, muitos em Wall Street trataram essas decisões como medidas isoladas e pontuais, provavelmente temporárias. Não, uma hora passa, mas não passaram. Wall Street chegou ao ponto de adotar um termo para as reversões tarifárias do ano passado, TACO, abreviação de Trump Always Chickens Out, né, que seria Trump sempre acovarda. O discurso do Sr. Bessent deveria forçar uma reconsideração fundamental, especialmente à luz dos 5 princípios básicos que agora sustentam a doutrina de diplomacia econômica do governo Trump. A capacidade econômica nacional é fundamental para a segurança econômica. A abertura ao comércio e ao investimento deve ser estritamente recíproca. Não é só pensando no dinheiro, tem que ter uma certa reciprocidade. Isso a gente discutiu muito na época que eles apresentaram o novo plano de segurança nacional. Os Estados Unidos devem definir proativamente padrões para tecnologias emergentes. Isso aqui envolve o quê? Inteligência artificial e outras coisas que são a nova revolução do mundo e mudam as relações de trabalho e a produtividade das mais diversas indústrias. A hegemonia global do sistema financeiro dos Estados Unidos deve ser ativamente protegida e utilizada como instrumento de estratégia política. Você vê essa própria questão das tarifas, a discussão lá da USTR que Flávio foi, eles não apontaram a questão do PIX. O PIX não vem para desbancar o dólar, mas a gente está tratando do sistema financeiro como um todo. Não é só o uso do dólar, é o uso dos sistemas de pagamento, de mil e uma coisa, né? Então, quem sabe, né, a gente botar aqui uma pressãozinha para cima do governo Lula. Tudo isso deve ter como objetivo melhorar visivelmente o bem-estar das famílias americanas. Olha esse último ponto. Olha qual é o foco central. Melhorar visivelmente o bem-estar das famílias. Quando foi que vocês viram algum projeto político no âmbito da economia que o objetivo foi expressamente melhorar a tua vida? Quando se discutiu a reforma tributária, se discutiu como melhorar a sua vida? Eu não lembro disso. Sem querer ser chato com Lula nem jogar contra, mas o ponto central da reforma tributária que as pessoas falavam era a simplificação, que eles diziam que ia simplificar, e uma espécie de transparência, porque era minha regra e agora todo mundo ia saber. Para mim agora as pessoas iam saber quanto de imposto pagava. Foram os 2 pontos. Ninguém prometeu melhorar a sua vida. Ninguém prometeu menos imposto. Esse não era o mote da discussão. Quando tem o combustível do futuro, que aumentou o etanol na gasolina, alguém estava preocupado com a melhoria da tua vida? Quando discute até agora, pele da misoginia, é para melhorar a sua vida? Qual foi o último projeto neste país que se discutia melhorar o bem-estar das famílias? Eu, sinceramente, não lembro. Que esse era o foco, sabe? Não era só o do negativo. Não, a gente quer fazer isso aqui pra gente coibir isso, pra gente combater isso. Não. O objetivo final aqui é para melhorar. A gente realmente está pensando como melhorar a vida das famílias brasileiras. Olha a diferença das discussões. Estados Unidos e Brasil. O objetivo de um lado, o objetivo do outro. Você tem isso aqui como pilar na tomada de decisões.
O resultado mais provável será a instrumentalização mais ampla de tarifas, investimentos e sistemas de pagamento contra rivais econômicos, tipo Lula, tipo Brasil. Isso será acompanhado por uma política industrial mais agressiva, maior uso de restrições à exportação e pressão crescente sobre terceiros, incluindo a ameaça de sanções secundárias. É um fenômeno que será evidente em tempos de paz, não apenas durante guerras. Ele se intensificará nos Estados Unidos nos próximos anos e inevitavelmente se espalhará para outros países à medida que se adaptarem. As consequências serão sentidas profundamente em 4 esferas distintas. Para as famílias, a era dos bens importados ultra baratos continuará a dar lugar a uma era com menos ênfase no custo e mais na resiliência da cadeia de suprimentos. Tradução, esqueça o negócio de ficar comprando bugiganga da China baratinha. Você vai comprar possivelmente mais caro, mas você vai estar ajudando uma empresa americana que vai estar gerando um emprego para você. E no longo prazo, a gente vai estar fortalecendo a nossa economia, os nossos empregos, a nossa mão de obra. E isso lá na frente vai se reverter para as famílias. Agora vai pagar um preço, mas lá na frente isso daí vai mudar. O Made in America, vai voltar o Made in America. Os consumidores, incluindo as famílias de baixa renda já fragilizadas, enfrentarão preços mais altos. Então, se isso é uma tendência nos Estados Unidos, imagine no Brasil. À medida que a priorização da pura eficiência econômica, ou seja, o preço acima de tudo, que durou décadas, for reduzida em favor da proteção de segmentos industriais domésticos vulneráveis, da retomada de processos prioritários como a fabricação de chips, da construção de cadeias de suprimento alternativas e da preservação de empregos. E olha esse final. O capitalismo laissez-faire defendido por economistas como Adam Smith e Milton Friedman enfrentará uma intervenção governamental muito mais rigorosa. Eita, o Constantino agora vai ter que se mudar. Os Estados Unidos agora virou duguinista. Eita, rapaz, eles não leram Adam Smith. Vocês estão entendendo? A direita brasileira quer viver no atraso. Não se discute nada no Brasil. É sempre liberar boletinha, querendo boletar, sem existir amanhã, sempre com esse passo da máxima eficiência. Os caras estão falando assim, cidadão, para, que não é assim que funciona. E pensa comigo, se eles estão preocupados em fortalecer a economia local, a industrialização, voltar com a industrialização, bom, os Estados Unidos hoje, todo mundo concorda que já tem salários melhores que do Brasil. A galera está tentando entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, não é o americano que está pegando um coiote para ir trabalhar lá em Feira de Santana. Se você tem mais indústrias, a tendência é que você vai absorver mais mão de obra. E aí, se realmente a coisa vem com tudo e os Estados Unidos voltam a se reindustrializar com força, hoje nesses países desenvolvidos já é difícil você encontrar gente para trabalhar na construção civil, para trabalhar como faxineiro. Esses aqui são os empregos que chamam emprego de imigrantes. Aí imagina se o país se reindustrializar, onde até os imigrantes vão ir trabalhar nas indústrias, que normalmente tem salários melhores. Já pensou? Aí o que é que isso acarreta no final do dia? Que o próprio salário básico, salário mínimo, vai ser mais alto. Assim, no primeiro momento, você pode até ter mais dificuldades, produtos um pouco mais caros, mas lá na frente, pensando nos Estados Unidos, vai dar certo. O resto do mundo que se lasque, né? Eles não têm que cuidar do resto do mundo, estão cuidando deles. E no Brasil? Aí, olha o tipo de discussão que está ocorrendo. Olha a situação do Brasil. Fiscal quebrado, sem produtividade, desindustrializado, focado no primário, sem cadeia logística forte, né? Não tem infraestrutura nacional, moeda fraca, crime organizado, um povo com baixa escolaridade e o Caiado, Zema e eles permitidos jogando contra. E até quem quer jogar a favor vive num universo paralelo, que não quer aprender nada, a mente fechada, que se você propõe qualquer coisa, você é duguinista. Outras nações descobrirão cada vez mais, se já não o fizeram, que o acesso irrestrito aos mercados americanos acabou. Com o tempo, alinhar-se aos padrões americanos de comércio, investimento, tecnologia e regulamentação poderá se tornar um requisito para manter amplo acesso aos consumidores, investimentos e ao sistema do dólar dos Estados Unidos.
A postura neutra, inclusive, por parte de potências médias que tentam contornar melhor as tensões na cadeia de suprimentos americana ou até mesmo oferecer uma alternativa, se tornará cada vez mais custosa. Vai ficar caro ser neutro. Tem que tomar um lado. Vai ficar caro. Tem que tomar um lado. Isso se aplica não apenas aos esforços do BRICS para fortalecer os laços nos países em desenvolvimento, mas também às recentes respostas do Canadá à guerra tarifária do seu Trump contra o país. Em um mundo onde a inteligência artificial já impulsiona mudanças, as corporações acelerarão a reformulação de suas operações. A teoria dos jogos no comércio global forçará muitas empresas a substituir estratégias de produção just-in-time por estratégias just-in-case. Cadeias de suprimento de reserva se tornarão mais comuns, assim como a relocalização de fábricas para mais perto de seus principais consumidores. Espera-se também a proliferação de diretores geopolíticos ou diretores geoeconômicos à medida que os conselhos de administração integram questões rigorosas de segurança nacional, política industrial em suas estratégias corporativas. Hoje, no Brasil, as grandes empresas, no seu board, né, eles gostam dessas palavras, né, que é o conselho, eles falam conselho, é board. Eles gostam dos termos em inglês, CFO, CEO. Aí nos conselhos, hoje no Brasil, a preocupação é o quê? É um diretor de economia? Não. No Brasil, a procuração é diretor de ISG. SG. Né? Diretor de diversidade. Aí, para você listar sua empresa na B3, ele tem que ver se você tem uma quantidade X, tem um número hoje, de grupos de minoria no conselho. Este é o Brasil. E aí, quando todos os candidatos vão falar de economia, eles não falam desses assuntos, eles não falam do bem-estar das famílias, a pauta central é sempre o ajuste fiscal. O ajuste fiscal. O Flávio vai fazer o ajuste fiscal que o Brasil precisa? Onde está a resposta? Só se fala disso. Por fim, os investidores podem esperar que os preços dos ativos e as correlações entre classes de ativos, ações e títulos, por exemplo, sejam cada vez mais moldados pela política industrial governamental, pelas prioridades militares e pelas barreiras comerciais e de investimento, especialmente em relação a considerações comerciais e econômicas. As alocações de portfólio precisarão ser alteradas, favorecendo setores alinhados à segurança nacional e à capacidade interna. No Brasil, o portfólio é direcionado a Selic e CDB do Banco Master. Era assim, né? E ninguém tava nem aí. Ó, aqui os caras estão falando que tem que ter preocupação, né? Pô, segurança nacional, capacidade interna, né? Setores alinhados. No Brasil, a única preocupação é, e aí? Vai bater mais que a Selic? Não importa se é papel podre. Porque tem um FGC. Bota ali 250 mil que tá coberto. Olha o nível da maldade, né? Esse é o Brasil. Essa é a Faria Lima. E esse é o mundo real. O que a gente deveria estar discutindo. Isso inclui o setor militar, que já está passando por um ressurgimento na América, na Europa e na Ásia. A transição de uma era impulsionada pela eficiência econômica para uma definida pela geoeconomia e pela diplomacia econômica deixou de ser teórica. Trata-se do novo sistema operacional da economia global e seus mercados. Aqueles que não se adaptarem correm o risco de serem pegos de surpresa por mudanças repentinas nas políticas públicas, tarifas punitivas e fragmentação sistêmica. Para líderes de todos os setores, reconhecer essa realidade e se adaptar a ela será um diferencial competitivo crucial.